Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Fazia muito frio naquela noite. Mesmo assim, as salas do cemitério estavam lotadas. E enquanto isso eu velava minha mãe na pequena capela. Também haviam vários outros velórios, uns mais cheios e outros nem tanto. Ainda me lembro da minha mãe me dizendo quando eu era apenas um menino Peralta: "Filho, venha para dentro, é hora de tomar banho. Já está escurecendo e a noite não foi feita para brincadeiras, pois os mortos nos espreitam a todo tempo." Isso tudo ela dizia apenas para me assustar. Agora, ela estava naquela mesa fria e gelada envolta de muitas flores. A minha mãe sempre foi uma mulher destemida. Apesar dos pesares, sim, uma grande mulher nessa vida, que me criou sozinho nesse mundo. Às vezes ela tinha ajuda de alguns parentes próximos. Ainda estávamos naquela noite fria e gelada, e depois de momentos tão tristes, tive que voltar à administração do cemitério para assinar alguns papéis. Pura burocracia. É claro que eu estava arrasado com a morte da única pessoa que eu realmente amava, pois a minha mãe era a única pessoa que se importava comigo nesse mundo. Depois disso, obrigatoriamente eu tive que passar por algumas outras capelas, onde outras pessoas estavam sendo veladas. Foi então que eu não pude deixar de perceber uma cena que eu jamais irei esquecer em toda a minha vida. Lá estava ela deitada, com 2 ou 3 pessoas em sua volta. Ela estava vestida toda de branco, como uma bela noiva. Era uma linda mulher. A sua pele era branca como a neve, mas que linda! Nunca tinha visto nada igual. Eu fiquei tão abismado com a beleza daquela mulher que eu resolvi parar e apreciar de perto. O que em nome de Deus tirou a vida daquela jovem tão bela? Um pecado. Eu imaginei de imediato quando presenciei aquele seu belo corpo. Agora nada mais seria possível, pois ela já não pertencia mais a esse mundo. Desfrutar daquele corpo em vida seria na verdade um deleite. Porém os demais desejos não poderiam ser atendidos. Isso seria o mesmo que não existir um sol para nos aquecer. Só de imaginar que dali ela seria apenas para alimentar os vermes da terra. E isso acabou me deixando completamente atordoado. A faixa na coroa de flores estava escrito o nome dela. Era Pamela o seu nome. Os lábios dela ainda brilhavam como uma cintilante luz, como se acabassem de serem retocados. Foi como num passe de mágica. Assim que eu a vi, eu acabei sentindo por ela uma estranha atração, mesmo sem nunca ter a conhecido antes. Os seus cabelos continham pequenos cachos dourados, reluzidos naquela noite tão fria e gélida no interior da pequena capela. A minha cabeça entrou em parafusos, só de pensar naquela linda jovem, que agora já estava naquela mesa como uma deusa esculpida no puro mármore. Então eu resolvi ir mais longe nos meus devaneios, e assim segurei suas mãos levemente, somente para sentir o frio cortante de sua pele, mas que aos poucos foi sendo absolvido pelo calor das minhas mãos. Que sensação maravilhosa que aquele cadáver havia me proporcionado. Parece que eu e a Pamela
havíamos nascidos um para o outro, e ali mesmo eu sussurrei bem baixinho para que ninguém ouvisse. Você teria que ser minha em vida, mas já que não pude tê-la, espero um dia encontrá-la na morte, minha adorável Pamela. Sim, esses foram dos meus últimos pensamentos dirigidos em memórias de uma mulher que eu nunca conheci em vida. Depois de alguns momentos, eles vieram buscá-la para sepultá-la. Quando eles lacraram o caixão para levá-la, as minhas mãos ainda estavam juntas à dela. De repente eu tive a sensação de que aquelas pequenas mãos deram um leve aperto nas minhas, e isso me apavorou por alguns segundos. Mas depois não senti mais nada. Aquilo me provocou um desespero por dentro, pois só de saber que eu não haveria mais me deixou em choque. Como pode? Há poucas horas eu havia acabado de sepultar a minha mãe. Agora eu estava ali, ao lado de uma mulher estranha, cuja beleza e seu sepulcro acabou me desmoronando. Depois de 2 semanas, eu estava tão obcecado pela jovem morta que parecia um jovem apaixonado. Era como se eu estivesse namorando com a Pamela, e na minha consciência ela ainda estava viva. Foi um tremendo absurdo. Em todas as noites eu me deitava pensando nela, e às vezes eu falava sozinho olhando para as paredes. Minha amada Pamela, eu te amo tanto. Por que você não está aqui comigo? Não posso viver sem você, meu amor. Eu fiquei tão enlouquecido pela Pamela que eu nem sequer pensava mais na morte da minha mãe, no qual eu havia enterrado há 1 mês atrás. Eu acabei sendo demitido do meu trabalho, já que eu não conseguia mais me concentrar, pois tudo que eu tinha em minha mente era o meu amor pela Pamela. Em uma noite então, depois de tudo isso, eu acabei resolvendo ir ao cemitério que a Pamela havia sido enterrada. Sim, foi o mesmo cemitério que eu enterrei a minha mãe. E sabe para quê? Para visitar o túmulo da Pamela, no mesmo cemitério que minha mãe estava enterrada. Mas eu não fui no túmulo da minha mãe. Eu fui no túmulo do meu amor, que Deus havia levado. Eu passei várias noites em cima do túmulo da Pamela, chorando pela sua morte, como uma criança. Eu passei várias noites em cima do túmulo da Pamela, chorando como se eu fosse uma criança, com aquele seu rosto angelical em minha mente. Todas as noites eu pulava o muro do cemitério e deixava algumas flores em cima do seu túmulo, para ela poder saber que aqui nessa vida terrena existe um homem que a ama. Nunca procurei saber da vida da Pamela, já que antes de vê-la naquela noite, ela não significava nada para mim. E foi em uma noite em que eu ainda me encontrava chorando em seu túmulo. Eu juro, ela falou comigo. A foto dela na lápide ainda estava com aquele seu rosto angelical e seus cabelos dourados, mais belos do que nunca. Então eu perguntei: você está aí, minha doce amada? Por que você não vem comigo para minha cama para eu amá-la como nunca? Foi tão assustador como uma pessoa morta poderia se comunicar com os vivos. E aquela noite estava bastante frio. Eu não sabia o que fazer, pois tudo que eu queria era abraçar a Pamela e beijar naqueles lábios, pelo menos uma vez na vida ou na morte. Foi então que de repente uma voz feminina e mais doce do que nunca sussurrou em meus ouvidos: você quer me beijar? Então me leve para sua casa. Lá nós nos amaremos até a morte, meu amor. Depois disso, uma risada macabra ecoou em volta daquele túmulo. Eu me vi ali girando e olhando para todos os lados naquela noite tão sinistra. Oi, cadê você? Onde você está? É você, Pamela, meu amor? Se for, me leve com você. Eu estou sozinho nesse mundo. A minha mãe me deixou, e depois que eu a conheci, eu não tenho mais nada e mais ninguém e nenhum motivo para viver.
De repente, uma forte brisa se formou, quando uma luz acabou me cegando. Nesse momento, eu me senti apavorado e ao mesmo tempo curioso por todos aqueles acontecimentos. Parecia que eu estava no meio de uma loucura. Que estranho! Aquela luz então foi embora e novamente eu me vi ali sozinho no meio daqueles mausoléus. Só eu e Deus e, é lógico, a minha amada Pamela. Depois da brisa, eu notei que uma foto estava bem debaixo dos meus pés, ao lado do túmulo da Pamela. Quando eu peguei em minhas mãos, percebi que era a mesma foto que estava colocada em seu túmulo. Meu Deus! Aquilo só poderia ser um sinal dos mortos para mim. A Pamela talvez quisesse se comunicar comigo. Acabei então levando aquela fotografia para deixar ao lado do meu criado mudo, para eu poder vê-la todas as noites. Sim, minha doce e amada noiva, minha morta preferida. Pamela agora estaria sempre ao meu lado, como a minha esposa, em todas as noites. Certa noite eu preparei uma mesa para um lindo jantar à luz de velas, e ali eu me sentei. Eu apaguei todas as luzes da casa e implorei por tudo nessa vida, para que ela viesse à minha mesa pelo menos uma única vez. Eu faria tudo por isso. E ali mesmo, eu fiz até um pacto na escuridão para saborear esse meu último devaneio. Depois de algumas palavras proferidas, então eis que algo estranho aconteceu. E foi quando a minha ficha pareceu cair. E de repente, as palavras da minha mãe vieram em minha mente. Nunca chame os mortos, meu filho, pois eles podem não te perdoar. De repente, as 3 velas na mesa se apagaram ao mesmo tempo. Foi como se tivessem sido apagadas instantaneamente. Nesse momento eu fiquei apavorado e o meu coração começou a bater desesperadamente. E mesmo assim, eu continuei sentado ali na ponta da mesa, pois haviam 2 cadeiras, a minha e a que eu havia deixado para a Pamela. Ficou tudo muito escuro. Então algo puxou a cadeira, algo que eu não conseguia ver, pois estava um breu total. Uma das velas ainda ameaçava acender com uma pequena fagulha esfumaçante. O meu corpo pareceu estar pregado naquela cadeira, e silenciosamente eu tentava me levantar, mas eu não conseguia. Foi aí que o arrependimento me pegou em cheio. Meu Deus, o que eu fui fazer? Conjurar uma pessoa que não estava nesse mundo. Isso nunca acabaria bem. Foi culpa daquela diaba. Foi aquela sua beleza hipnótica. E quando eu percebi, algo ou alguém estava sentado naquela cadeira. Sim, havia algo sentado ali, mas não era a minha Pamela. 2 olhos vermelhos e flamejantes brilhavam na noite, e uma fumaça negra muito estranha em forma de uma pessoa se formou. E foi nesse momento que uma voz sombria sussurrou, e foi bem macabro e assustador. Foi então que uma voz me perguntou: "Você não queria me ver?" Assustado, eu perguntei: "Quem é você?" Perguntei com muito medo. Então aquela voz me respondeu: "Eu sou quem você quiser, rapaz." Em seguida, imitou a voz da minha mãe, e foi como se ela ainda estivesse viva me dizendo: "Entra, meu filho, pois a noite foi feita para os mortos." Depois, uma outra voz apareceu me dizendo: "Olá, meu amor, eu sou a Pamela. Você queria dormir comigo?" Eu fiquei tão apavorado, porém eu ainda estava colado naquela cadeira e suando frio. O estranho é que eu não conseguia nem gritar, pois a minha boca parecia lacrada. Foi então que uma gargalhada sinistra ecoou por todos os cantos, e em minhas narinas surgiu um cheiro horrível de carniça. A minha mãe sempre dizia que o mal sempre nos espreitava,
e por isso não podíamos desafiá-los. Acho que ao invocar a Pamela, uma força sinistra veio em seu lugar, e ali plantado naquela cadeira, comecei então a rezar com toda a minha força. Em pensamento eu pedi a Deus para que me perdoasse por invocar uma pessoa morta e para que me libertasse daquela macabra aparição. Encostei a minha cabeça na mesa vagarosamente e procurei fechar os meus olhos, pois aquele demônio ainda me olhava como se esperasse a minha resposta para levar minha alma subitamente. Foi então que as 3 velas se acenderam de imediato e uma luz clara pairou sobre aquela sombra negra, dissipando-a por completo. Em seguida os meus olhos se arregalaram e a minha voz acabou voltando assim que eu havia orado. Parecia até um anjo que havia descido do céu para me proteger, e tudo ficou leve, e em seguida eu me senti tão aliviado que eu fiquei em lágrimas de tanta satisfação. Consegui então finalmente me levantar e acender as luzes da minha casa. Hoje em dia, eu estou aqui nesse local, preso como um passarinho, tentando voltar com a minha vida ao normal.